Programa Engenhar X, Inovação e Tecnologia. Hoje, essa mesa está muito grande, com experiência e inovação de pessoas, não é isso, João? Exatamente. Hoje nós temos aqui a velha e a nova guarda, não é isso? Vamos dizer Explorar assim. muita conversa, hein? Um choque de evolução, vamos falar assim, né? Com De certeza, renovação, com inovação, certeza, né? é. Pessoal, hoje nós estamos aqui com a Flávio Martins de Oliveira, engenheiro industrial e elétrico, formado em 81, certo, Flávio? Isso. E a nossa Elisângela Freitas, né? Engenheira civil formada na Unip. Quanta história, né? Nós temos aqui. Hoje nós temos uma pessoa que tem uma história enorme dentro do CREA, dentro da Associação de São Vicente, né? E temos a inovação chegando aí com a Elisângela, João. Olha, eu estou muito feliz, né? Primeiro por estar aqui participando do Engenhar X mais uma vez e de ter nessa mesa aqui um grande amigo de mais de 20 anos, né? Que representa a política classista como poucos. Prazer imenso, Flávio, ter você aqui com a gente hoje, contar um pouquinho dessa tua trajetória e, ao mesmo tempo, né, Inovação. tá aqui com a Elisângela, uma nova liderança surgindo, né? A mulher dentro da engenharia. Exatamente, tá agora sendo eleita como coordenadora da UALP, que é a União das Associações de Engenheiros e Arquitetos do Litoral Paulista. Olha, Perfeito. a gente está muito feliz e a mulher, né, vindo realmente para marcar a presença tão desejada, né? Parabéns a vocês, viu? E seguindo o protocolo, Elisângela, se apresente primeiro, depois o Flávio. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Rafael, João. É um prazer estar aqui do lado do Flávio, né, com essa experiência nata. Eu tenho um orgulho imenso de estar no papel que eu estou hoje, de ter sido escolhida por esse período, né, para estar representando a União quanto a minha associação. Eu me chamo Elisângela, sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho. Falo um pouquinho da minha. Vocês querem ouvir um pouquinho de como que eu cheguei até Opa! aqui? Essa sua trajetória até você ser engenheiro é importante para o pessoal do outro lado entender que essa caminhada realmente ela não foi tão fácil, né? Mas hoje você pode... Eu sempre tive, acho que, engenharia no sangue, né? Isso acho que eu sempre vivi com isso. Mas eu trabalhava muito no setor administrativo, estava no Rio de Janeiro numa obra de barragem, trabalhando na administração. E lá foi quando falou, não, eu preciso ser engenheira. Sim, Aí foi o gatilho. foi o gatilho, porque não dava mais só onde eu tava ali, né? Tava limitada só com ADM. E aí foi quando eu retornei para casa da minha mãe, eu ia em Peruíbe. Sim. E vim fazer faculdade em Santos. Então eu fiz engenharia civil Todos os dias? todos os dias e voltava todos os dias. Aí logo que eu cheguei em Peruíbe já estava começando Onda Limpa, então já continuei na engenharia, no setor de engenharia do Onda Limpa, né? E aí fui trabalhava, eu entrava às 7 da manhã, saía às 5 da tarde, meu ônibus me pegava, o fretado me pegava na porta do canteiro. Na volta, 1 hora da manhã, ele me deixava na porta do canteiro, eu pegava minha moto e ia para casa, ou o carro, e no outro dia a mesma coisa. A gente fiz isso pelos 5 anos aí. Valeu a pena, né? Muito, muito, muito. Então, foi corrido, foi puxado. Eu comecei a fazer faculdade e não sabia nem como ia pagar. E aí eu simplesmente fiz a matrícula. Aí fui andando toda enrolada com dívida, fiz Enem, passei em 5º lugar, ganhei bolsa 100% do ProUni. Olha E isso. foi assim que eu me formei, né? Mulher sendo mulher, né? E aí depois que eu me formei, eu fiquei um ano parada. E aí foi quando falei, pô, eu preciso estudar alguma coisa. Foi aí que eu fiz a segurança do trabalho. Quando eu fiz a engenharia de segurança do trabalho, a gente tinha como coordenador o Nísio Cabral, né? E o Arthur, que é presidente da Associação do Guarujá, ele fazia faculdade comigo. Grande ator. E aí foi... Isso há quantos anos atrás? A pós-graduação foi 2015 para 16.
Tá. 10 anos atrás. É. Aí, nessa época, foi quando começou a se argumentar sobre o CREA, né? Porque eu não tinha esse envolvimento com a Então aí, associação. então quer dizer, quando você encontrou o Lísio e o Arthur, começou o caminho de você entrar dentro do CREA. Isso, exatamente. Dois velhos de guerra das É, porque associações. Viu eles como é importante ali o estudante ter esse contato, esse primeiro contato com o CREA, Flávio? sim, é isso aí. Porque na faculdade eu não tive. Até tive alguns professores que falavam e tal. Só que foi na pós-graduação que eu tive o contato daí mais com o Arthur, com o Nísio, o Carvalhal, que hoje é diretor no CREA, era meu professor. E aí, essa influência deles ficarem comentando, já foi na associação da sua cidade, já Trouxe participou. você para dentro do sistema. E aí eu era meio atípica, sabe? Eu era o contrário hoje. Hoje eu sou aquela pessoa. Eu era aquela pessoa que hoje eu tento convencer para mudar. Já sei o Porque jogo que você vai falar. Não, quero saber do CREA, o CREA só quer cobrar de isso. mim. E Por a gente não isso que eu sente, posso falar, porque eu já fui do outro Essa lado da primeira moeda, reação é né? muito comum, viu, Rafael? Eu muito já comum. fui do outro lado. Então, eu tinha muito pra mim, não, a associação é muito panelinha, nananã e tal. E aí, não quero, não vou. E aí o Arthur, quando ele assumiu a gerência na época, ele ficava, não, vamos, passa lá na associação e tomar um café comigo. Aí um dia eu fui, tava tendo um evento, eu fiquei no evento. Obviamente, por eu ser da cidade, eu conhecia muitas pessoas que estavam ali, inclusive diretoria e tudo mais. E eu comecei a frequentar mais. Volta aqui semana que vem. Aí voltei no outro evento, fui e tal. Foi quando eu comecei a ajudar. A diretoria estava um pouquinho defasada em alguns pequenos assuntos na verdade, não era nem o presidente, o vice-presidente. No caso ali, você começou a se envolver com a É, associação, aí, desenvolver o trabalho, já trazendo aquela inovação de um olhar diferente. isso, ajudei no financeiro, sem ser diretora. Aí, logo que mudou a presidência, eles me chamaram para ser Ótimo. diretora financeira. Que daí eu já estava ali, já sabia. E foi um período muito difícil. A minha associação estava num período muito ruim. Então, nem culpo o presidente anterior, porque a situação estava mesmo, eu como Mas financeira estava essa parte visualizando. da associação ela ter esse problema financeiro é um problema generalizado aqui da Sim, Baixada. Então, uma dessas discussões dessa mesa é trazer o pessoal para dentro da associação. A necessidade do estudante de engenharia estar participando da associação. Então, esse microfone que nós quatro estamos participando é ideal para isso, trazer o estudante e mostrar a força da associação. Hoje você está dentro da associação, hoje você tem um trabalho bem grande, né? Hoje você então, é é porque responsável técnica. é esse ponto que eu ia chegar. Todo mundo via, como a associação estava com um problema financeiro muito grande, ela era vista como de repente um problema. Então, talvez fosse melhor fechar as portas. Entendeu? E aí eu comecei a enxergar o outro lado. Falei, não, peraí. Porque vamos esquecer a dívida e vamos movimentar. Vamos trazer pessoas, trazer evento, trazer visibilidade, trazer Sim. notoriedade, vamos fazer isso aqui reviver de novo. E aí, com isso, a gente vai arrumando a situação financeira, É um né? trabalho de longo prazo. Isso. E aí foi aí que foi aí que eu comecei tipo, arregaçar as mangas, né? Antes, a associação nunca tinha tido um evento com a mútua, então eu comecei a trazer a mútua para perto, comecei a trazer mais mutualista, comecei a mostrar a importância para as pessoas delas estarem ativas dentro da associação para que a associação não terminasse, né? Não fosse por terra. Então foi ali que começou o trabalho. Então eu vim vindo, né, como diretora financeira e chegou até que chegou na eleição do ano passado do qual eu Teve um entrei. convite para ser Teve um presidente. convite para ser presidente, só que nos últimos do segundo tempo a gente nunca aconteceu na minha associação. Eu falo que toda vez na minha vez tem que ser com muita emoção. Então, a gente teve uma chapa contrária, né? Teve eleição, tudo normal, votação, e aí eu ganhei como presidente. Ô, João, vê só, que ano foi isso? Oi? Que ano que foi? 2000 e... Não, a que eu assumi foi ano Isso. O passado. ano passado, Ano, 2024. 24. Olha só, João. 2024. Então vamos marcar essa data. 2024, a Elisângela assume como presidente da Associação de Engenheiros de Itanhaém. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco com o Flávio, e aí ele vai falar da primeira vez que ele foi presidente da Associação de
Engenheiros de São Vicente, Eu acho que no nem qual ele lembra mais, viu? no qual ele foi fundador. Então, olha só como o conteúdo hoje aqui é importante, né? Então, nós temos 2 presidentes em 2 momentos diferentes do CREA. E vocês dois podem falar muito bem quais os momentos diferentes do CREA, né? Tem um movimento Sim. antes do Vinícius e o movimento do CREA pós Vinícius, né? Sim. Esse é o assunto que eu quero discutir muito com vocês hoje. Legal. E assim, eu sou a primeira engenheira presidente lá na associação. Minha associação tem 45 anos. Olha E a isso. primeira mulher? Não, teve presidentes arquitetas. Não, engenheira. Engenheira eu sou a primeira. A primeira. Primeira presidente engenheira da associação. Pegou aí, mulherada, aí, ó. Motivação total, hein? E aí foi quando, né, eu já era conselheira do CREA, né? Sim. Já era conselheira do CREA São Paulo. O ano passado fui coordenadora do GTT de Acervo Técnico, ainda faço parte do GTT de Acervo Fala um Técnico pouquinho do GTT. de Qual é o empresas. trabalho do GTT que vocês desenvolvem no CREA? O GTT, ele analisa, além de analisar os processos que vêm mais complexos, né? Os processos mais complexos dessa área acaba vindo para nós, né? A gente desenvolve também modelos de relato. Então, para que todos os conselheiros sigam um modelo atual. Então, que nem agora, acabou de sair a resolução para acervo técnico no exterior, que não existia, né? Logo que mudou a lei para 1137, devido a 14133 de licitação, teve um bug aí na lei e o acervo técnico de exterior meio que ficou para fora, porque a 14133 diz que o atestado ele pode ser aceito devido ao seu local emitido de origem. E aí o CREA não parou de ter uma lei específica que a gente conseguisse emitir a CAT para exterior. Então, resolveram isso, fizeram uma resolução, então já retornou a emitir a CAT de exterior. Então, a gente vai lá e faz um padrão de relato. Nesse padrão tá quais são as informações importantes que o conselheiro tem que ter, qual é a lei que ele tem que citar para o voto, e para determinado voto, se for deferido, citar a lei X, o deferimento, o número do processo. Aí, se for indeferido por tal coisa, então cita a lei tal. Se for indeferido por outra coisa, você vai citar a lei tal. Então, o grupo do GTT, né? O grupo do GTT, ele trabalha para fazer uma padronização de relato e conversar sobre problemas um pouquinho mais complexos, que nem a gente criou tá em andamento, a gente fez um projeto para que Sinacat tenha o QR Code, para que a pessoa consiga validar. Porque se está numa mesa de licitação, tipo, o poder público, por exemplo, está avaliando, tem muita CAT para avaliar. Ele não vai ficar conferindo no sistema do CREA, aquela numeração e tal. Se tem um QR Code ali, o cara bate o celular e já confere se é verídico ou não, né? Se é verdadeiro ou não. Uma segurança Isso. no caso do trabalho todo de licitação. Então é assim, o que as pessoas veem na rua, o resultado final, né, é resultado de um trabalho que o CREA faz lá dentro. Mas isso é importante, Elis, a gente falar aqui, pelo fato do trabalho interno, do conselheiro, dos trabalhos que nós temos nessa comissão. É importante todo mundo ter ciência disso, porque aí a gente vai conseguir quebrar esse paradigma, né, Flávio? O CREA só me cobra realmente a taxa. Não é isso. Não, pessoal. não é. Não é isso. O CREA tem, nossa, como o meu grupo, existem vários outros, tem que para trabalho, acidente de trabalho, para vários outros assuntos. Eu também participo de outro comitê também. Então, assim, os comitês, eles trabalham, os grupos técnicos, eles trabalham, assim, semanalmente, internamente, né, que são assuntos que não vão a público, mas resolvendo problemas que estão ali, que são para todos os engenheiros, né, que é para solucionar a nossa profissão. Então, às vezes eu falo, eu vejo algumas pessoas reclamando, mas até onde ela foi para ser parte da solução, né? Porque fazer parte da solução é trabalhoso também, né? É desgaste, demanda tempo. Dedicação, né? Então, sempre vai haver coisas para melhorar. Sempre vai haver. Mas a gente tem que ver que melhorou muito. Isso aí, que bom. João, e agora, vamos agora comparar os tempos, né? Tempos e movimentos. O Flávio, mais de 40 anos de formado, né? Isso. Já viu muita coisa acontecer, a transformação, né?
e a Sim. evolução do próprio conselho e consequentemente também das associações, né? Então a gente tem essa curiosidade de saber como é que foi, o que te motivou primeiro a ser profissional da engenharia e depois dessa tua vida classista, porque você até um tempinho ficou um pouquinho afastado ali, mas volte e meia, o pessoal, vamos chamar o Flávio, vamos ver o que o Flávio pensa, o que é essa. Então, essa trajetória toda, essa experiência toda, né? Conta um pouco pra gente, Flávio. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, agradecer o Rafael, agradecer antigo amigo João, de longa data pelo convite, pela oportunidade de falar sobre a Associação de São Vicente. E dizer, primeiramente, agradecer também a presença da Elisângela como coordenadora da nossa união, né? É um prazer estar Também, junto com né? você. Também, né? É um Daqui a prazer pouco ela estar junto fala. com você e dizer das minhas dificuldades primeiro, que é falar tão bem como ela fala, né? Palestrante e uma pessoa muito inteligente, e pelo que ela contou, eu não conhecia a história dela inteira, uma história de dificuldade, de vencer Determinação. barreiras, determinação. Parabéns, Elisângela. Obrigada. Mas a minha história também, olha, é engraçado. Quando ela começou a falar da história dela, minha história não é muito diferente. Só tem um delay aí, né? Uma lacuna de Tem, tempo. alguns Alguns anos de experiência diferença. a mais, Porque alguns anos. eu comecei a trabalhar numa empresa de engenharia, na verdade uma empresa de eletricidade, em 1969, na Light, né? Extinta. Chega lá. Sim, Depois Eletropaulo. E naquela época eu comecei a trabalhar como aprendiz. Eu tinha 15 anos de idade. E como aprendiz, já no decorrer do tempo, eu vi que para ser alguma coisa dentro daquela empresa, eu tinha que estudar. Eu já estudava, estava no colegial naquela época e tal. E o que eu vou estudar? Meu desejo era estudar medicina, mas aí eu não ia estar aqui. Podia estar aqui falando de outro assunto, mas não de engenharia. Mas de qualquer forma, eu vi que para subir na empresa, ou para ter alguma chance naquela empresa, eu tinha que fazer engenharia. E foi o que eu fiz. Com o mesmo sacrifício, porque meu pai é aposentado, não podia me sustentar, pagar minha faculdade, então eu fui trabalhar justamente para fazer isso, né? Para poder continuar meus estudos. Então não é muito diferente da Elisângela, só tem um delay, obviamente, mas então eu fui estudar engenharia justamente lembrando que acho motivado. Que é mais difícil ainda, né? Sim. Não, eu acho que as dificuldades são iguais, né? Só mudam no tempo alguns parâmetros mudam, com certeza. Hoje a área tecnológica não é nem 10%, quer dizer, aquela época não era nem 10% da tecnologia que tem hoje, porque a informática trouxe um crescimento muito grande na área tecnológica, quer dizer, a área tecnológica criou isso, né? Nós criamos isso. Avançou, né? Nós, engenheiros, nós da área tecnológica, fizemos com que isso progredisse, né? E eu tive o prazer, vamos dizer assim, de ver essa sequência, né? De hoje estar usando um celular, de hoje usar o computador e fazer palestra por computador, fazer encontro por computador. Isso é o máximo. Né? Então, nessa época, eu comecei a fazer cálculo com régua de cálculo ainda, nem calculadora não existia. Mas chega de falar de coisa velha aqui, senão eu vou sentir mais velho ainda do que eu sou. Via aquele desenho, né? Não é aquele que eles voavam assim dos Jacksons, achava que aquilo era, né? Era eles brincadeira. Já falavam no celular de vídeo. Isso, num carro voador, que já pode. Carro voador, já tem tecnologia para isso, só não existe porque. Sabe qual é o bom disso? Foi a engenharia que desenvolveu. Sim, a engenharia. Quer dizer, tudo é engenharia. Até na medicina somos tem nós, mais engenharia do que na medicina. nessa vanguarda, né?
Óbvio que isso se difunde para as outras áreas e que a gente está realmente na vanguarda, que não fui eu que criei, tá? Não me culpem disso, mas tudo que da área tecnológica que existe foi criado pela engenharia, né? Ou aqui, ou de outro país. Quando você foi presidente pela primeira vez da Associação de Engenheiros e Arquitetos de São Vicente? Então, depois dessa história que você está cortando, né? Que eu não ia contar uma história mais comprida, porque a minha é mais comprida do que a dela, com certeza, né? Eu me aposentei pela mesma empresa, então, em 96. Carreira lá. Isso. E fui trabalhar com um arquiteto, juntamente com um arquiteto, ele fazia parte de arquitetura, de construção, e eu fazia a parte elétrica dos projetos que ele fazia e tal. E trabalhei por um tempo com isso, né, depois de aposentado, e ele já era uma pessoa, esse arquiteto, o Ricardo Andalaft, foi o primeiro presidente da associação, ele gosto de fazer referência a ele, porque é meu amigo, meu irmão e tal, ele me levou a ser sócio fundador da Associação de São Vicente. Olha que legal. Por quê? Ele já era interessado nesses assuntos, e essa foi em 97, a criação dessa Associação de São Vicente teve pessoas ilustres, inclusive o vice-prefeito da época, engenheiro Nísio Cabral, né, participando da criação dessa associação, e vários engenheiros e arquitetos da nossa cidade. Bem, né, fundamentada, né? Sim. E eu tenho orgulho de ser um desses sócios fundadores, né? Mas agora vamos passar um pouco mais para frente. Participando dessa associação, o Ricardo foi presidente 2 vezes, e na terceira vez, na terceira eleição, eu me candidatei, eu fui convidado a me candidatar, eu nunca quis ser presidente, eu quero ser presidente, não é do meu perfil, e fui convidado e topei, né? E gostei. Fui presidente 2 vezes, né? Isso foi em 2003. Fui presidente por 2 períodos, né? Por 2 mandatos. E aí então, mesma história da Elisângela. Você conhece a associação, você conhece o sistema Confea-CREA, né? Na época agregava também os arquitetos, agora foi separado, os arquitetos têm um conselho próprio, né? Mas na época congregava técnicos e arquitetos no mesmo conselho. E tive a oportunidade de participar desse conselho, né? O CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, agora mudou o nome, era Engenharia e Arquitetura, mas agora é Engenharia e Agronomia, porque a arquitetura, como eu falei, tem o seu conselho próprio. Mas a associação continua agregando também os arquitetos, né? Isso é uma informação importante. Tanto que o nosso vice-presidente hoje, o arquiteto Adriel, é vice-presidente da associação. Então a gente está misturado lá ainda. As associações ainda continuam, né, agregando tanto as que já eram, né? As que já eram. As novas, não. Se bom que tiver, você explique. Se tiver uma abertura de uma associação hoje, uma nova associação, uma nova associação, para que ela consiga participar do fomento, do CREA, tudo certinho, do termo, ela aí só aceita engenheiro. Mas todas as associações que já tinham tanto técnicos quanto arquitetos, manteve. Aí vale uma explicação técnica da lei. A lei não proíbe, quer dizer, se você quiser fazer uma associação com engenheiros e arquitetos, você pode, entendeu? Não existe lei que proíba isso. Existem resoluções internas do conselho em que ele não vai patrocinar uma associação que congregue engenheiros e arquitetos, só de engenheiros e agrônomos. Essa é a explicação, né? Por isso, as associações, algumas associações, as mais antigas, como ela disse, congregam engenheiros e arquitetos, né? E eu acho isso saudável. Também. E acho que os dois, as duas profissões estão muito correlatas, estão muito juntas, estão muito interligadas. Um engenheiro faz um projeto arquitetônico de um prédio, aliás, voltando, o arquiteto faz um projeto arquitetônico de um prédio, ele vai precisar de um engenheiro civil
calculista para calcular a estrutura daquele prédio. Quer dizer, estou resumindo bem, mas a verdade é essa. Então a gente vai estar sempre junto, não tem? É. Não, Por que separou o conselho? Deve ter uma explicação política que eu não vou sim, entrar. Mas foram separados e a realidade hoje é essa. Né? A minha associação, a nossa associação, né, Rafael? Isso aí. Congrega engenheiros e arquitetos. Eu acho que quanto mais essa relação for saudável, é melhor para todos. Com certeza. Né? Porque a briga de que eu faço tudo ou o outro faz tudo não é bom para ninguém, né? Então, quanto mais a relação de engenheiro e arquiteto, quanto mais saudável ela for, mais vai ter agregação, né? Trabalho em união, em conjunto. E eu acho que todo mundo fortalece, né? O resultado vai ser pro próprio usuário, né? Para a humanidade. Sim. Nessa então participação na associação, nessa minha primeira participação, que eu fiquei de 2003 a 2008, eu tive a oportunidade de participar do CREA como conselheiro, né? E como conselheiro também por 2 mandatos, cheguei a coordenar a Câmara da minha área, que é a área de elétrica, né? Cheguei a ser coordenador, foi conselheiro do CREA. Que ano foi isso, Flávio? Eu não tenho as datas exatas, mas terminou, foram 2 mandatos, terminou em 2010, então 2006, né? O mandato é de 3 anos. É de 3, então é 2004. 2004, logo depois. Eu fui presidente de associação e conselheiro ao mesmo tempo. Em 2004 você foi conselheiro da Câmara de Elétrica no CREA São Paulo. Isso. E você assumiu a cadeira de conselheiro na Câmara de Civil em 2000 e... Eu tô no 2º mandato, no primeiro ano do 2º mandato. Então a gente tá em 2015, 2011, 2025, 2021, 21, 22, 23. Não, só para fazer um parâmetro 22. Aqui, eu entrei. Ele assumiu em 2004. Eu entrei em 2022. Eu 3 anos antes eu fui Algumas como coisas suplente, aconteceram, né? ela não era nem nascida, tá? Então, 2019, na minha história. 2019 eu entrei como suplente. 2021 eu passei como conselheira e aí estou até agora. A importância. Isso aqui vai para corte, hein, João? Importância. O grupo Engenhar X tem o poder de trazer numa mesa, né, datas diferentes, e isso que traz diferente, e a gente está discutindo isso, a gente vai chegar no denominador. O importante é a semelhança nas histórias, né? Você viu que não tem tanta diferença. Mas aqui qual é o recado? Engenhar X, ele é a união. É isso. E esse fluido de experiência é o que agrega e a gente chega a um denominador comum do qual a gente consegue evoluir junto, né? É verdade. Porque eu pego a experiência dele, trago para mim. Eu vou levar de novo, mas quem está conseguindo proporcionar isso, quem está levando isso para frente, quem está mostrando que a diferença de idade não é problema, é união, é a Engenhar X, correto? Exatamente. Vou acrescentar aqui, a Elisângela é conselheira do CREA São Paulo. Agora ela está como coordenadora da UALP, que é a União das Associações do Litoral Paulista, presidente da Associação Engenheiros e Arquitetos de Itanhaém, né? Sim. Enfim, super dinâmica. Ela dá palestras, né, da CAT, da certidão de acervo técnico, a certidão também de acervo operacional também. São documentos que o CREA fornece, né? E ela orienta as pessoas de como agir para... Como proceder nesses casos. Então você vê que é uma pessoa realmente muito atuante, e a gente fica muito feliz de ver essas novas lideranças também, né? Eu acho super bacana. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, desse novo desafio, que recentemente você foi levado agora a coordenadora da UALP, da União, né, das Associações. É um novo desafio aí que eu acabei de assumir, né? Vamos ver como que vai ser essa trajetória. Flávio já foi presidente só? Não foi, Flávio? Foi. Foi, né? Da UALP, sim. Eu sou nova de UALP, porque eu comecei a participar a nova, né? Perto das novidades que a gente tem lá, Se né? eu não me engano, você é a presidente mais jovem que a UALP teve. Eu acho que sim. Você pode levantar no histórico aí que primeira mulher e a profissional, tá vendo? A mais profissional. Primeira mulher. O Nísio que levantou isso ainda, né? Porque
assim que eu ganhei, ele levantou essa bandeira, porque eu frequento a UOP, 2016. Um detalhe muito importante, em 2016 meu filho nasceu, eu estava no meio da pós, ele com 14 dias ia para pós-graduação comigo. Nossa, Eu levava a minha mãe, o carrinho de bebê, ele, aí amamentava, entrava na sala, na hora do intervalo saía, amamentava, enfim, depois voltava para Itanhaém, que eu já morava em Itanhaém. Mais perto. E nunca tive uma falta. Olha aí. Nunca tive uma falta na pós Isso por conta de ter. exemplo pra todos. Então, aí, ó, eu morria de Eu medo. tenho de 3 filhos, nunca engravidei, Não, obviamente. Mas Mas nesse período também eu cuidava deles. não, eu acho que isso é uma coisa importante, antes de eu falar e cheguei na coordenação, porque eu morria de medo da maternidade. Eu achava que a maternidade poderia acabar com a minha carreira. E assim. Ou trazer, né? Não, assim, eu tinha medo. Eu não era, nunca fui uma mulher que queria ser mãe e tal. Meu filho é a pessoa mais importante da minha vida, tá? Mas eu nunca tive esse planejamento de ser mãe e tal. Então, eu tava casada e tal, mas não tinha esse planejamento, né? Então, quando eu engravidei, eu falei, nossa. É agora, como é que eu vou fazer? Aí, mas pelo contrário, tá aí, olha o tanto de cargo que eu agreguei, eu me formei, trabalho. São 4 cargos hoje, falo de mãe. Meu Deus, como isso é bonito, né, João? Isso é bacana. Tem que ser valorizado. Eu sou responsável, hoje meu filho tem 8 anos. E vai ter mais um, hein? A gente vai te passar mais um daqui a pouco, né, Rafael? Surpresa. E eu sou responsável por 4 construtoras, né, ativas. Então, tô como presidente na associação, como conselheira, sou ativa como conselheira, né? Tô em grupo técnico, participo e acho que chegou esse cargo, fui convidada, né, para ser coordenadora. A princípio, falei, e agora, né? É um desafio novo, a gente aceita, não aceita, vai, não vai. Mas estamos aí, eu sou da pessoa que veste a camisa, né? Eu não posso ter um tempo livre que eu procuro alguma coisa já para tomar esse tempo. Eu fico imaginando assim, hoje nós estamos aí a primeira presidente do CREA, São Paulo também, né? Sim. Foi uma quebra Muito de paradigma, legal. né? E a vice, né? Nós temos a Lígia e a Marília, E a Marília, né? vice também. Eu queria chegar num ponto da seguinte forma, o quanto a nossa presidente Lígia ficou feliz você sendo presidente da UOLP, né? Eu ainda não tive contato com ela pessoalmente, né, posterior à candidatura, mas eu falei com ela um dia antes, ela demonstrou total apoio. Ela deu apoio para você? Foi bem legal, assim. Eu sou muito grata ao CREA, sabe? Eu acho que da mesma forma que eu me dou, né, porque é um cargo honorífico, né, e eu me dedico, assim, toda semana tem dias que eu me dedico assim 100%. E ainda cuida do filho. E cuido do meu filho. E olha, ainda tem tempo para dormir. Dorme também, de vez em quando? Pouco. De vez em quando. Pouco. Mas o corpo acostuma, né? Mas essa época da vida que a gente tem disposição, é isso que tem que fazer mesmo. A gente dorme pouco e trabalha muito. Com gás todo, né? E ainda sobrou o tempo de vir no podcast. Pois tá vendo? Tem que vir. Mas eu acho que assim, eu sou meia cúmplice para falar, mas eu acho que a evolução do Vinícius dentro do CREA deu um boom muito grande. Mas aí é um ponto que a gente vai explorar um pouco antes do Vinícius, para depois a gente chegar nesse nível de mas detalhe. é porque eu não fazia parte do sistema antes. Então, voltando na UOLP, né? Eu não frequentava antes, quando eu comecei a frequentar já era esse período. Então eu convivi aí com 9 coordenações, 9 anos, né? 9 coordenações que a gente estava vendo. E dentro dessas 9 coordenações não tinha visto mulher mesmo, né? Quem me confirmou foram os mais antigos que não tinha outra coordenadora. Vamos ser os mais experientes. Mais experientes. Não, pode ser antigo mesmo. Desculpa. Mas a gente qual vê. A gente deve sempre respeitar. Com toda certeza. Se você hoje está como presidente, como coordenadora, a gente tem que ter um respeito mútuo, porque quem construiu essa estrada foram os mais experientes. Não, mas o Flávio Eu sei que ela tem, né?
porque a história dessa última eleição da UOP, de alguma forma, eu não vou dizer que ajudei, porque seria pretensão, mas de alguma, Ajudou. mas de alguma forma, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é política de bastidor, você sabe disso. Você sabe disso. Você Não, conhece mas o Flávio. Se eu contasse, eu não falei, pode contar, né? Só E- depois nos bastidores, né? Então a gente tentou ajudar, sim, porque existia alguma coisa ali que não estava se encaixando na vontade de todo mundo, tal. Então houve uma ajuda e eu não, lógico Um que esclarecimento, né, Flávio? isso não Mas- de alguma Exatamente. forma, sim, entendeu? E dando preferência para uma pessoa nova, e sempre é bom ter uma pessoa nova Ativa. e com vontade de trabalhar, E ela fez certo? por onde, porque ela construiu todo esse legado. Sem dúvida pra chegar alguma, a- sem dúvida a alguma. Eu vim coordenação. conhecer a Elisângela esse ano, entendeu? Eu não conhecia a Elisângela, porque eu, de alguma forma, por problemas particulares tal, me afastei um pouco do sistema, né? Me dediquei um bom período, mas me afastei depois, e agora estou voltando. O sistema nunca se afastou de você, né? Não, nunca, 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 com certeza nunca. Sou registrado no CREA desde então faz parte do meu sangue também o sistema e a associação, né? Me afastei por motivos pessoais, mas estou de volta, né? E vim conhecer muitas pessoas esse ano, e é um prazer enorme. Tem muitos jovens com vontade de fazer isso, o que numa geração até um pouco difícil, que é essa geração atual, já estou falando que nem velho, né? Mas achar pessoas interessadas em fazer um trabalho altruísta, em fazer um trabalho para os outros sem ganhar dinheiro, Voluntário. não é simples. Não é uma coisa comum. É verdade. Já não era comum na minha época, mas acho que agora rareou mais ainda, né? Rareou mais ainda. Mas eu disse isso na minha, assim que eu, né, fui eleita, e eu repito quantas vezes for necessário, ninguém faz nada sozinho. Com certeza. É verdade. Então, para se ter uma boa presidência, você tem que ter pessoas trabalhando por você, estando por você. É a mesma coisa a coordenação. Então, não adianta só eu querer, tem todo um conjunto ali. Então, se a gente chegar num resultado positivo, não significa que foi meu, foi de um todo. Porque sempre é um todo, entendeu? É a união. Não acontece. Que nem eu sou muito. Eu acho que a gente tem que agregar projetos. Eu tenho um monte na minha cabeça, né? Aí a gente vai. Que nem a associação, eu vim trazendo vários projetos para a associação. Um ponto importante que eu comentei, já cheguei a comentar, é que eu vi que a gente fazia e ninguém sabia. Então, o marketing, a parte institucional, a parte de visibilidade, de jornalismo. Multiplicar as informações para todos os engenheiros. Isso aí é muito importante, porque você começa a ver que nem a minha associação tem 45 anos. Ela tá ali, naquele mesmo endereço. Só que o que eu fiz com ela esse ano? Eu deixei ela notável. Eu fui lá, fiz parceria com a OAB, fui lá, fiz parceria com a CAI, aí eu fiz evento, aí eu trago as outras entidades junto, e aí estou envolvendo a prefeitura em todos Ou os. seja, toda a comunidade, o entorno dela, da associação, para que ela não se isole. Né? Isso, aí a gente está oferecendo participação técnica nos setores. Sem cortar a Elisângela, eu quero que você continue. No meu primeiro mandato e no segundo, a gente fez parceria com a OAB de São Vicente, a gente fez muitas parcerias. Mas isso vai mudando as cabeças, talvez Sim. mude o pensamento. Pode ser. Agora, eu quero te parabenizar, porque você está fazendo um trabalho maravilhoso. É isso que tem que fazer. Obrigada, muito obrigada. Esse reconhecimento é muito bom, é muito bom. Mas é isso, porque eu acho que a política classista é isso, né? É a união. Nós somos engenheiros, a gente tem que trazer coisas para nossa tese, mas todo engenheiro precisa de um advogado, né? Todo engenheiro também. Então tem várias coisas que uma agregam. interligação muito forte, Exatamente. né? A contabilidade. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode ir agregando. Então, quando você começa a unir,
você automaticamente traz mais engenheiro. Seja, Porque o engenheiro começa a ver a importância de estar ali. vocês dois, como presidente de associações, vocês têm noção do trabalho que vocês têm a desenvolver? Vou dar um dado para vocês. 40% de engenheiros formados de 2023 para cá, eles não estão No atuando mercado. no Não estão exercendo. Eles desistiram de ser engenheiros. Então, assim, o que eu quero sensibilizar CREA São Paulo, Mútua, a todos os engenheiros, Confia, principalmente o Confia, que dê apoio a vocês como presidente de associações, façam trabalhos junto à faculdade, tragam lá a essência do estudante para cá e mostrem para o estudante a força da associação. Sim. Isso é muito importante, gente. 40% de engenheiros formados não atuam no mercado de trabalho devido ali a essa lacuna que nós temos. Hoje eu vou perguntar para você, Flávio, a lacuna existe, é muito grande antigamente sobre o CREA e o profissional. Ela existe hoje, mas como a Elisângela tem comentado e tem feito um trabalho de aproximação. Então hoje o nosso programa é esse também, de aproximar e levar informação ao engenheiro, ao profissional, que o CREA ele não é o seu inimigo. Ao contrário, ele é a sua valorização de profissional. Nós temos a Mútua, que é o nosso maior apoiador, que tem, eu fico assim assustado quando eu comento com um engenheiro que vem aqui no programa, falo isso muito com o João, né, que não conhece a Mútua. Conhece os benefícios que a Mútua oferece para os profissionais e não são poucos. Não. E são Sim. benefícios reais, né, Flávio? Sim. Você sabe bem disso, junto ao trabalho lá do Renato, né? Carinhosamente chama de Renatinho, né? O trabalho que ele está fazendo de divulgação. Amigo também. Então, assim, os profissionais não sabem que quantos recursos estão disponíveis a ele, Sim. né, como profissional. Então, o desafio do Engenhar X é fazer o que? Cada vez mais a interface das associações junto a esses profissionais, estimulando, mostrando as vantagens, as possibilidades, né? Isso que a gente tem como missão, fazer cada vez mais essa união. Sim. E vocês são a ponta da lança, ou seja, vocês estão à frente ali, mais próximos desse novo profissional que está começando uma carreira, de chegar através de uma mentoria e falar assim, olha, o mercado nunca foi fácil, estou certo ou estou errado? Nunca foi fácil. Né? Mas se a gente mostrar para esse jovem estudante as possibilidades Sim. que a área tecnológica pode oferecer para ele, então eu acho que é um estímulo muito grande, é uma missão que a gente tem, né, o Com Rafael? certeza. E essa missão a gente estamos cumprindo ela, vamos conseguir chegar. Tendo vocês aqui já é uma caminhada muito grande de poder trazer vocês aqui, poder dar voz a vocês ao programa, ao levar ao engenheiro a multiplicação da engenharia. O Flávio hoje ele está na São Vicente e assim hoje fui convidado por ele para participar da diretoria do São Vicente também e é um dos presidentes que me chama a atenção. Você está em Cubatão, em São Vicente agora, é isso? Estou em Cubatão, vice-presidente de Cubatão, diretor aí de São Vicente, conselheiro da Câmara de Mecânica também por São Vicente. Tem um jeito logo Itaém também, né? Porque você tem que ajudar as turmas lá também, né? Para fazer Itaém já faz um trabalho dos bastidores ali, trocando figurinha para o presidente da Elisângela. Então, assim, fica aberto o convite, né, Fica presidente? aberto o convite, está aberto o venha convite colaborar para na fazer diretoria parte da também, nossa né? mas também. um dos diferenciais, Aproveita, viu? um dos diferenciais que eu queria declarar aqui na mesa, da questão do Flávio, na frente do Flávio, Elisângela, acho que é uma sugestão muito boa, que isso tem que ser implantado em todas as nossas associações, é o seguinte: o Flávio, ele é o presidente, mas ele não tem nenhum papel embaixo do braço, é meu. O gostoso de eu participar de todas as quinta-feiras, 7 horas da noite, estou lá participando da reunião com o São Vicente, é que ele delega, ele pede pessoal, ele deixa a pessoa trabalhar. Eu já conversei com você, resolve aqui, é carta branca para você trabalhar. E ele faz a leitura muito bem feita sobre o jovem que está vindo hoje. O jovem hoje, ele não gosta de ser chamado a atenção, infelizmente. Então, quando chegar lá com o resultado, ele simplesmente vai pegar a caneta dele, a experiência dele e falar: filho, isso aqui ficou muito bom, isso aqui a gente precisa dar uma melhorada, mas o profissional que está chegando, ele vai ficar mais motivado para fazer um bom trabalho. Então, cara, assim,
Pertencimento, verdade, né? Se aproveitando sentir esse pertencimento. microfone, aproveitando esse momento, parabéns pelo ensinamento que você está trazendo para nós, jovens que estamos chegando, jovens, né, entre aspas, chegando aqui e mostrando a dedicação e quebrando esse paradigma que tem a associação. A associação não tem dono. E você faz isso muito bem, cara. Colaborando com o que você está falando. Você não vai deixar eu falar, não? Não, agora eu só vou dar dica para você, vou passar ela para você. O Flávio, então, ele vai ficar super tranquilo que você também poder aceitar o convite de ir lá. E daí não vai ter ciúmes, porque a cabeça do Flávio, ela é super aberta. Com certeza, com certeza, com certeza. Mas o Flávio faz esse papel muito bem, cara. Ele consegue trazer e, ó, o Carta Branca vai trabalhar isso que a gente necessita. Fala, Flávio. Eu primeiro queria, obviamente, agradecer a visão que o Rafael tem de mim, que não é, obviamente, a realidade total, entendeu? É uma admiração que me deixa muito feliz, mas eu nunca gostei de centralizar, Rafael. Eu nunca gostei. Eu nunca gostei. Na minha carreira, já fui chefe, já fui, entendeu? E já fui presidente 2 vezes. Vi muitos presidentes trabalharem, vi muita coisa que eu achava que não devia ser daquele jeito, mas eu ficava quieto, óbvio que eu não era o presidente. Quando eu fui presidente, eu tentei implantar o meu jeito de ser, meu jeito de comandar, entre aspas, porque na associação não tem comando. É diferente você, no seu trabalho, quando você é chefe de um setor, você tem que comandar, você tem que dizer para as pessoas, ó, você tem que fazer assim, ou assado. Mas nem nessa época eu gostava de mandar, entendeu? E é uma coisa que eu não gosto de fazer. Mas eu não estou dizendo se isso é certo ou errado, mas é o meu jeito. Perfil. Então, é fácil para mim delegar, é muito fácil para mim delegar. É óbvio que quem delega, confia. Você eu conheço há pouco tempo. É uma pessoa que agregou muito para mim também, entendeu? Nos conhecemos numa situação um tanto esdrúxula, João, como minha vida como a vida é esdrúxula mesmo, a vida é esquisita, né? Mas foi um grande prazer e um grande ganho para mim, entendeu? Você perguntou se ele era de Cubatão e de São Vicente. Ele é de São Vicente, tá? Cubatão ele vai de vez em quando. Eu gosto esse convite mais para frente que o presidente não vai entregar. Assim, eu gosto de delegar, mas eu sou ciumento com as pessoas que me ajudam, entendeu? Mão, né? Então, ele atualmente é conselheiro por São Vicente, tá? Então, nós estamos no conselho no CREA São Paulo com um representante da engenharia mecânica e merecido pela sua carreira, pela sua dedicação, pela certo? História da associação. Exatamente. Então ele sabe que eu entrei resolvendo alguns problemas que ficaram parados na associação, né? Não quero criticar a administração anterior. Cada um administra como sabe e como pode, né? E é isso que eu estou fazendo aqui agora também, dentro da associação. Mas a gente conseguiu resolver algumas questões, né? Alguns entraves com o próprio conselho, né? A gente conseguiu resolver algumas questões. E o meu querido amigo, agora amigo, Rafael, faz parte desse novo período, né? Então realmente eu gosto de ser aberto às oportunidades, entendeu? Quando você fala, conta a sua história de 2000 e pouco, é importante essa história, né? É importante na minha vida, faz parte da minha vida. Mas o que eu quero é dar certo agora, entendeu? Com certeza. Apesar da minha idade, apesar da minha experiência, que também não é muita, mas eu quero dar certo agora. Então agora são essas pessoas que eu tenho que lidar, é dessa forma que eu tenho que trabalhar, tá? Flávio, uma das perguntas que eu mais quero fazer para você nessa noite é assim. Meu Deus. O que é o CREA hoje com o Vinícius? Qual a diferença hoje
com o Vinícius e o antes do Vinícius. Vocês dois, eu acho. Vou dividir a pergunta para vocês dois. Vocês dois participaram antes Vinícius e pós Vinícius, né? Quer falar primeiro, João? Então, eu vou dizer que é o ano das mulheres, tá? Eu vou sair por aí. Nós temos uma Tô saindo pela tangente. Nós temos uma presidente do Conselho Regional do CREA São Paulo, que é a Lígia. Que esteve aqui. Que esteve aqui na mesa. época. É um prazer imenso ver o Vinícius em uma ascensão indo para o Confeia, né? Realmente eles modernizaram, né, o CREA, tanto o Vinícius na sua gestão, dando seguimento à Lígia também, e a gente fica muito feliz com isso. Como o CREA criou, né, facilidades, né, para o profissional, né, com a própria evolução da tecnologia. Sim. Então precisava realmente, né, dar esse up também, né, em vários serviços, e a facilitação de vários serviços, né, assim como a mútua, que ainda Sim. passa as informações. Eu acho que quem tem mais propriedade para falar do antes... Na comunicação você falou que já evoluiu. Agora vamos eu fui conselheiro num período em que houve várias mudanças de presidente do CREA e do Confeia. Sim. Eu não posso comparar uma coisa que está interligada. Não existe um termo de comparação. Por que eu digo isso? Porque quando eu entrei para o conselho, o presidente era o Alonso, né? E ele tinha o jeito dele, ele tinha o jeito de juntar as pessoas, de agregar. Muito querido, hein? Sim. Depois foi sucedido pelo Tadeu, pelo Curimori, depois o Tadeu. E não sei se eu estou na sequência certa, mas todos eles foram bons presidentes do Conselho de São Paulo, do CREA São Paulo. O Vinícius, eu conheci o Vinícius quando eu tinha saído de ser conselheiro em São Paulo e fui convidado pelo Tadeu a participar de um grupo em Brasília, um grupo de trabalho no Confeia. E eu conheci o Vinícius. Aliás, eu conheci um pouco antes, porque quando eu fui coordenador da Câmara, foi quando ele entrou no sistema. Entendeu? Ele foi ser conselheiro quando eu fui coordenador da Câmara de Elétrica. Era da mesma modalidade que a minha. Então eu conheço o Vinícius desde o ano em que eu fui coordenador da Câmara, né? Mas a gente se aprofundou mais de amizade, de conhecimento, quando eu fui participar de um grupo de trabalho lá, que ele participava também. Ele é sobrinho do Tadeu, quer dizer, a primeira referência, às vezes não é a melhor referência. Não digo que seja uma má referência, mas todo mundo achava que era sobrinho do Tadeu. E que quando você é rotulado, as pessoas não esperam muita coisa de você. Ele vai fazer um trabalho parecido com o Tadeu era o tio dele, entendeu? Você não espera muito e você rotula e pronto, ele é sobrinho do Tadeu. Não tem nome, né? Bom, mas a história mostrou que isso é diferente, isso não é assim, né? A história mostrou que num determinado momento, por uma situação também esdrúxula, esquisita, o Vinícius acabou assumindo o CREA São Paulo depois da presidência do Curimori, né? Você lembra disso? Não sei se você estava acompanhando a gente nessa época. Então, ele assumiu assumiu o conselho, o CREA São Paulo, para um mandato tampão também, né? Que depois ele foi eleito novamente e tal. E ele fez um trabalho tão interessante, e aí eu parabenizo o pessoal mais jovem e interessado, onde obviamente a Elisângela se inclui, pela dedicação, pela vontade de fazer a coisa certa, pela vontade de acertar, de fazer a política certa, porque você sabe, João, que sem política a gente não consegue nada, né? De fazer a política certa, tá? Você pode ser muito bom, muito competente, mas se você não fizer a política certa, você não chega onde você pretende chegar, certo? Você vai influir no sistema ou nas coisas à medida que você já está lá. Antes, você tem que ser humilde, tem que
trabalhar, fazer o seu trabalho, fazer o que você precisa fazer. E o Vinícius trouxe, né, muito dessa juventude, dessa Isso, é esse o ponto. Essa juventude e essa vontade de acertar, o Vinícius trouxe para o sistema, entendeu? O que você perguntou, o que você comentou, o sistema, o Confea, já está preocupado com isso que você me perguntou. Já existe trabalhos sendo feitos para resolver essa questão, e você sabe disso, você está no conselho agora, você sabe disso. Dos profissionais. Dos profissionais que eu vou retomar, eu vou voltar no que você Sim. me perguntou a respeito dos profissionais, de 40% dos profissionais não estarem, 40% não está no mercado. não estarem no mercado. E a falta de vontade também de ingressarem, né? A falta de disposição, quer dizer, depois de fazer 4, É 5 anos São duas vertentes. ou em curso noturno de 6 anos de uma faculdade, o camarada desistir da profissão que ele estudou para... É um sentimento. Aí, bom, voltando então aí nessa a minha visão, né? A minha visão disso. A minha visão, primeiro, alguns jovens são alienados, como na minha geração também existiam, quer dizer, isso não é novidade. E existe... Eu trabalhei numa época, num período que eu estava trabalhando como engenheiro, o pessoal migrava muito. Saía da Cosipa, ia para a refinaria, ia para Eletropaulo, Light Eletropaulo, ia para outras empresas, e você ia onde pagasse mais. Sim. Entendeu? Óbvio, o interesse era financeiro, porque as empresas estavam admitindo, né? Você viveu Mas o que é isso? É a profissão? Não, não é a profissão vai sempre existir. Isso é um momento político, infelizmente. Você está certo, eu concordo plenamente. Entendeu? É um momento político. O que desinteressa o jovem hoje é ver que não tem perspectiva. É isso aí. Se não tem perspectiva, eu vou, abrir uma lojinha, eu vou montar uma loja de material elétrico, eu vou para outro país, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Portugal, Canadá. Entendeu? Então, sem entrar no mérito da política boa ou da política ruim, o momento político que a gente vive hoje, e isso é cíclico, infelizmente no Brasil é cíclico, porque seria bom que fosse ascendente, que fosse numa curva ascendente, mas não é, entendeu? É cíclico, tem momentos bons, momentos ruins, e o que eu digo para você é que eu tenho esperança que melhore, entendeu? Porque quando você tem trabalho, esse cara que você falou, que não desistiu, Ele vai voltar. Ele vai voltar. E as pessoas vão se interessar em fazer engenharia. Sim. Né? Porque eu me interessei, porque eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro, eu queria dar o melhor para minha família. Tem um status que sempre foi. Sim, o status Não, mas sempre teve. Eu sou engenheiro, Sim, sou um arquiteto. Sim, mas isso aí não reverte em dinheiro, João. Não, sim. Mas também que ele tinha sempre uma importância na sociedade. Sim, sem dúvida. Mas eu sinto muito, assim, no mercado de trabalho, que como hoje a gente tem mais PJ, né, do que contratante, do que CLT, e tem muitas pessoas que têm o medo de avançar sozinho, entendeu? Então, às vezes, é medo de trocar o certo pelo duvidoso. E a associação, às vezes, pode ajudar aí. Porque Sem dúvida. No meio do feedback, no meio da conversa, no meio, sabe, do network. Você deu a melhor conclusão porque eu falei. De conversar um com o outro, você pega a experiência do colega, porque eu vi muito lá quando eu fui pegar os engenheiros, porque eu tô na unha mesmo. Eu descobri que vou lá conversar com ele. Então eu descobri que o dono da lojinha de elétrica é engenheiro, o dono da clínica de estética que eu faço é engenheira. É que o Flávio falou, né? Então, assim, e aí, quando você fala, a pessoa assim, eu não consigo um emprego numa empresa, que é o que tinha, antes tinha muito. A minha geração foi assim. Mas a engenharia dá muita vertente. Sim.
Então, de repente, quando você aprende o caminho para você caminhar sozinho, talvez é libertador isso, entendeu? Então, às vezes, a falta de relacionamento com outros engenheiros que consigam isso te liberta. Eu mesma era CLT até o final da minha gestação. Mas sabe quem vai mudar isso? A Engenhar X, porque aqui você tem voz e aqui a gente vai multiplicar para todos os engenheiros aí as oportunidades que nós temos, a parceria com o CREA, com a Mútua e com associações juntamente com a UOLP. A gente está aqui com esse propósito. E olha, vamos aproveitar o momento que estamos chegando no finalzinho do nosso programa, né? Para fazer o convite, né? Porque é o momento, é a época das mulheres, né? Sim. Então, a gente gostaria que você fizesse o convite para ela. Você, João, mais um challenge. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus, né? Tá X, entendendo essa importante participação cada vez maior e mais significativa da mulher, lança também o Engenhar X Mulher. Olha. Então, a gente faz questão de convidar você, não sinta-se como um convite, mas uma convocação, e você estar junto com o Engenhar X Mulher para tratar do universo feminino dentro da área tecnológica, tá? Através de todo esse relato seu, essa história de vida que sirva de inspiração para as novas profissionais mulheres que estão adentrando o mercado da área tecnológica. Que honra esse O convite. Engenhar X Mulher, ele vai potencializar esse trabalho de formiguinha que você quer fazer na sua cidade. Aqui tem voz, aqui tem imagem, aqui o pessoal vai conseguir dimensionar o seu trabalho. E está no nosso escopo já fazer uma certa brevidade até, daqui poucos meses, um encontro, tá, no Engenhar X Mulher. Nós temos já um espaço, um auditório, enfim, que nós vamos trazer essas profissionais e vamos ter algumas mentorias e alguns bate-papos para falar das dificuldades que as mulheres encontram ainda, infelizmente, Sim, são várias. na sua área e de atuação de trabalho, né? Não posso deixar também aqui de convidar com essa experiência, essa larga experiência. Não sou mulher, hein? Essa sabedoria toda, mas também teria se dado muito bem o Flávio a Não ser um balançou, associado, não balançou nunca, né? a ser Não. um associado do engenheiro. Que eu me lembre. Desculpa, João. Um associado. Olha lá. Sério, o convite é sério, é formal e você fica. Ele Qual é o fica nessa convite? brincadeira. O convite é você ser um membro também, vir ser um associado do Engenhar X e terá naquela classificação de especiais, né? Aquele associado especial. Pode contar comigo. Pela essa bagagem toda que você tem dentro da engenharia, por ser essa pessoa que sempre agrega, não desassocia. É isso que eu queria falar para vocês. Muito bom. Muito feliz, um programa sensacional. Sensacional. Vamos olhar. Elisângela, a gente vai fazer um novo programa, a gente vai abrir mais em GAX para você, a gente vai fazer ali, você vai trazer umas pautas, vamos multiplicar, estamos aqui para servir você, né, na questão da engenharia mulher, sobre isso. Mas infelizmente a gente está chegando no final do nosso programa e eu vou pedir para você as suas considerações finais aí para os nossos telespectadores. Bom, eu só tenho a agradecer, fico lisonjeada pelo convite. Aceito, né? Aceito. Muito obrigada de novo pela participação, por poder contar um pouquinho aqui da minha história. Eu acho que todo mundo, se a gente se empenha, a gente consegue chegar. A gente precisa estar junto com o grupo. Então, o pessoal pode procurar, de repente ficar atento na Engenhar aí, que as histórias que venham para incentivar, né? Procurem as associações da sua cidade, porque isso é muito importante, está agregando. Itanhaém. Os de Itanhaém, principalmente, estou esperando todos vocês lá. E eu fico lisonjeada por todos os convites. Eu sou grata por estar nesse momento, né? Por viver numa profissão tão masculina. E a gente estar nesse momento feminino, a gente está tendo voz. Então, é muito bom ver que a nossa presidente é mulher, a nossa vice é mulher, que eu entrei como mulher, não desmerecendo todos os colegas, mas eu fico muito feliz em a gente conseguir ter essa
Mesma voz, É, essa união, por né? quê? Porque realmente era um degrau muito difícil de avançar. E eu espero que isso seja exemplo para outras pessoas, né? Com Para buscar. certeza. E acontece de forma natural. É isso. Obrigada a todos. Parabéns, Flávio. Elisângela. Flávio, Eu, fica à uma- vontade. da mesma forma, gostaria de agradecer ao João, um amigo antigo, do Rafael, amigo novo, assim, mais recente. Tenho muito carinho pelos dois, agradeço a oportunidade de falar da associação, de contar um pouco a história do associativismo aqui na Baixada, que a gente fez parte, da UALP, da associação. E dizer o seguinte, eu estava vendo uma fotografia recentemente, de 1973, quando eu entrei na faculdade. Então, fuçando as coisas lá em casa, eu vi essa foto. E eu estava com um biquíni de mulher na piscina do Santa Cecília. Fazer trote naquela época era vestir os homens lá de mulher, entendeu? Eu dei risada, mas com tudo que a gente viu aqui hoje, com tudo que ela falou, quer dizer, naquele tempo tinha duas meninas na minha sala de aula. Tinha duas meninas. E o trote era vestir os homens de mulher, porque a maioria era homem, entendeu? E você cortava o cabelo, na época que tinha trote, que era permitido. E é isso que eu, graças a Deus, eu tenho. Eu vou trazer. Pela tela. Eu gosto muito desses assuntos em que se fala da participação da mulher, em que se fala mas elas são competentes, elas não estão à toa, elas não estão só porque são mulheres, elas não estão no sistema ou estão no trabalho porque são mulheres, elas não se destacam porque são mulheres, elas se destacam porque são competentes, entendeu? E eu acho o seguinte, elas são mais competentes do que nós, elas têm mais foco do que nós, elas são melhores do que nós. Elas só não dominaram o mundo ainda porque elas não escolheram o destino direito. É mais ou menos por aí, Rafael. Na hora que ela achar a roupa dela, já acabou pra nós. É mais ou menos por aí. Mas eu acho que elas não querem. O que elas procuram é uma convivência sadia, eu acho. Entendeu? Olha a voz da experiência, hein? Tá vendo? Eu acho que é isso. Eu fui casado por quase 50 anos, então eu aprendi a admirar as mulheres pelo que elas são, sabe, João? Sim. Não, mas eu acho que se copilam, né? As qualidades. Homens têm muitas qualidades, mesmo que mulher às vezes vem alguns pontos diferentes. Então, quando um aceita o outro e o grupo caminha muito melhor. João, encerramos? Dê suas considerações finais aqui que vai fechar o programa hoje. Não, já podemos fechar. Para mim, olha, foi fantástico, né? Eu já não esperava nada diferente. Muito feliz mesmo, de coração, digo isso, de ver uma jovem liderança, uma mulher assumindo tantos cargos, né? Sendo mãe, sendo profissional, conciliando. O Flávio, de tê-lo novamente de volta, o sistema ganha muito com essa experiência, com esse lado conciliador, né? Um dia eu conto algumas histórias dele também. Conta as boas, João, por favor. Não, só tem boas, entendeu? Ele foi um cara muito articulado e tal, ele, Cabral, enfim, a turma lá, o Touro, aquela turma toda lá de São Vicente, o Zantucci. São Vicente sempre foi muito ativo no sistema, e isso é muito legal, tá? Agora você também dando essa sua contribuição. É isso, Engenhar X, essa é a proposta, né? Não, João, eu assim, primeiramente, pessoal, muito obrigado, Elisângela. Flávio, muito obrigado. Porque o propósito da Engenhar X é esse, é movimentar e ao mesmo tempo unir. Então ter as duas gerações numa mesa, convergindo, é fantástico. Então está mostrando para todos que estão nos assistindo a importância de respeito com os tempos. Sim. Então ninguém é melhor do que ninguém. Então todo mundo tem espaço. Todo mundo tem espaço. E a Engenhar X veio para isso, para mostrar para todo mundo que todo mundo tem espaço e todo mundo pode contribuir. Então muito obrigado por essa noite. Foi maravilhoso. Conta com a gente. Pessoal, o programa está aqui no site. Acesse aqui, não perca. O detalhe que a gente falou sobre a questão de associação, sobre a questão da UOLP, que é importante, a multa, o CONFEA, todos trabalham junto para você, profissional. Conte com a gente. Engenhar X. Valeu.